Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Fitotecnia 1, onde hoje, nesse exato momento, nós iremos dar continuidade à nossa matéria com o início da cultura do sorgo, né? Então, vocês receberam nessa semana passada aí, provavelmente já deve estar terminando, né, o estudo dirigido aí. Lembre-se que tem que entregar até sábado agora, hein? Né? Deixa passar aí não, porque senão complica. Então, o estudo dirigido referente, obviamente, à cultura do milho, né? E aí, hoje nós continuamos a matéria, mas introduzindo um novo assunto. Vou esperar um pouquinho esse caminhão. Deixa para gravar mais tarde, mas mesmo assim ainda tem barulho na rua. Mas então, voltando. Iniciando uma nova matéria, um novo conteúdo, que é a cultura do sorgo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a origem e a importância do sorgo, tá bom? Eu vou tentar ser mais conciso nas apresentações, vamos ver se vou conseguir aí, né? Eu sempre prometo que vou tentar ser mais conciso, mas é difícil. Mas vou tentar ser nessa parte aí, vamos ver. Então, vamos lá. Origem e importância da cultura do sorgo, tá bom? Pessoal, tem vários estudos, né, tentando descobrir qual foi a origem da cultura do sorgo. Mas a maior parte deles converge para o que seria hoje a África Oriental. Então, se você olhar lá na África, no continente africano, olhar o deserto do Saara, mais ali embaixo, na parte oriental, né, onde hoje é conhecido como a Etiópia, né, ali para baixo ali, seria o local onde surgiu a cultura do sorgo. E ela é interessante, né, onde hoje é a Etiópia, a Abissínia, região da Abissínia, né, ele inclusive, se vocês lembrarem da aula dos centros de origem, né, centro de origem e diversidade, que inclusive já tem um vídeo aí no canal, se vocês procurarem aí, na parte do melhoramento, obviamente, né, vocês observam que lá, essa região da Abissínia, ela não somente é matéria, né, centro de origem do sorgo, mas também, curiosamente, é do café, né, tanto o arábica quanto o conilon, né. Então é interessante você notar que outras culturas também de importância e interesse econômico surgiram daquela região. Então a gente percebe que na região da África, onde hoje nós temos a Etiópia, é o local onde a maior parte dos historiadores, dos cientistas, dizem que surgiu, né, ou evoluiu pelo menos, né, da parte daquela planta que era silvestre, que não tinha nenhum interesse econômico, mas a partir da ação antrópica, ela começou a se tornar uma planta de interesse econômico e interesse social para aquela comunidade ali presente, né? E os estudos são meio divergentes com relação ao tempo, porque vamos falar que começou há 3.000 até 7.000 anos atrás, né? Então, como não é muito preciso, eu coloquei o maior tempo, que seriam 7.000 anos atrás, né? Que já começou esse processo de evolução e domesticação dessa cultura do sorgo. Então, ela passou a ser explorada, né? Principalmente naquela época, para a alimentação humana. Então a gente vê hoje muito sorgo sendo utilizado para alimentação de animais, né? Seja na avicultura, seja na suinocultura, até na própria bovinocultura, mas em sua origem, e até hoje muitos países da África, né, e outros países também ao redor do mundo inteiro, não somente no continente africano, utilizam o sorgo como fonte de alimento, né? Não como uma fonte principal de alimento, mas uma fonte alternativa de alimento também. Naqueles países da África, sim. Por quê? O sorgo, a gente vai ver ao longo da nossa exposição, né? Que era uma planta. Olha o local de origem dele lá da Etiópia. Como é que vocês acham que é o clima lá? É um clima muito quente, né, e com uma falta de água muito presente ali, estresse hídrico muito presente para aquelas plantas que vicejam naquele local, né? Então, por isso, se nós compararmos o sorgo ao milho, o sorgo é muito mais adaptado a essas condições extremas, né, de elevada temperatura e estresse hídrico, quando comparado à planta de milho, né? Então, isso é interessante a gente ver essa correlação que existe aí,
estudando a própria origem da planta, né? Então isso eu acho muito interessante. É interessante notar também, né, que existe milho, perdão, milho não, né, tanto falar de milho, eu sonho até com milho, né, que eu trabalho com melhoramento genético de milho, mas eu volto aqui do sorgo, não sei se vocês sabem, mas existe milho não, perdão de novo, sorgo pipoca. Eles fazem uma mini pipoquinha assim que estoura, inclusive os primeiros materiais que vieram para o Brasil, né, junto com durante o período das navegações, né, mais tarde, particularmente no período da escravidão, né, os negros trouxeram as sementes de sorgo para utilizar aqui no Brasil. E as primeiras cultivares que surgiram foi esse tipo de sorgo, que é o sorgo pipoca. Então, a história é uma pipoquinha pequenininha, diferentemente da pipoca do milho, que é uma pipoca maior, né? Mas pode ser utilizada na alimentação humana também. Então, o sorgo tem várias utilizações e daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre elas também. Beleza? Então, com relação ao centro de origem, seria isso. E a partir desse centro de origem, que foi da África, né, onde hoje é a região da Etiópia, aí ele espalhou ali para a Índia, depois foi para a China, né, depois ele voltou para a Europa, e da Europa, que veio mais recentemente, veio para as Américas, mais ou menos no século XIX, segundo alguns estudos falam, né, nesse período da escravidão, né, do povo negro que veio da África, né? E trouxeram esses materiais, esse sorgo, tanto para a América do Norte e mais tarde para a América do Sul também, tá certo? Chegando no Brasil aqui, tá bom? Então seria mais ou menos um breve histórico aí do sorgo. Espero não ter sido muito sucinto, né? Mas de qualquer forma, se tiver alguma dúvida, a gente conversa depois pelo WhatsApp, tá? Então, pessoal, continuando aí, por que então cultivar sorgo, né? Porque você poderia pensar assim, mas o sorgo ele é basicamente uma planta, se for um sorgo granífero, obviamente, né? Que produzirá o grão que produz em torno mais ou menos de 65% de amido, né? Sendo comparado como se fosse o próprio milho, né? Então você fala assim, por que comparar o sorgo com o milho? Por que eu deveria chegar para uma pessoa e falar assim, para de cultivar milho aí e começa a cultivar sorgo? Por que eu poderia falar isso? Quais seriam os argumentos que eu poderia utilizar, né? Então, aí eu poderia dizer substituição do milho em rações. Você sabia que dá para substituir até 50% da ração, né? Segundo alguns estudos mais recentes, fala que você pode substituir até 50% da ração na parte que diz respeito ao milho, né? Das rações sejam de aves, de suínos, de bovino também, né? Sem que haja uma perda significativa na conversão alimentar. Porque os grãos de sorgo, não que os grãos de sorgo ele seja ruim, mas o problema do grão de sorgo, por ele ser muito pequeno, então o animal ao se alimentar, né, se for um bovino, por exemplo, ao se alimentar daquele material, daquele grão, ele rapidamente ele passa pelo trato digestório e não passa pelo processo de decomposição que deveria passar, né, como por exemplo o milho, que tinha um grão maior. Então, segundo alguns estudos relatam, você pode colocar até 50% da parte total referente ao milho na ração, que seria interessante, né, do ponto de vista econômico. Por quê? Porque muitas das vezes o sorgo ele é mais barato que o milho. Então, como ele é relativamente próximo em termos de qualidade, no que diz respeito ao fornecimento de energia, na parte de carboidrato, né? Então você poderia substituir um pelo outro. É lógico que a composição química do grão de milho é diferente da composição química do grão de sorgo. Óbvio, são duas gramíneas diferentes, né? Mas em termos de energéticos, no que diz respeito ao carboidrato, eles são mais ou menos equivalentes, ok? Então você pode substituir. Se você vê que o preço do sorgo ele está mais assim, como pode dizer, mais interessante, né? Aí você pode utilizar. Segundo esses próprios estudos relatam, se tiver uma diferença, né, entre 10% a 15%, não justifica você fazer essa alteração. Mas se ele for a maior do que essa margem, de 20% a 25% do preço do milho, você pode substituir, né,
perfeitamente o sorgo, a parte do sorgo, né? A parte do milho na ração, introduzindo o sorgo ali. Entendeu, pessoal? Não sei se eu falei muita coisa aí, mas basicamente é uma alternativa ao milho, desde que você utilize essas regras aí. Outra coisa também interessante, ó, maior resistência à seca que o milho. Nós comentamos isso, né? Inclusive, a maior parte do Brasil, o pessoal planta o sorgo, naquele período seria, abre aspas, safrinha, né? Quando você tem aquele período principal, que é a época das águas, você planta a sua cultura, seja às vezes o milho, ou seja a soja. Aí, para dar continuidade para a terra não ficar ociosa, né? Para que você tenha sempre a propriedade em constante produção, né? Uma terra produtiva, pessoas utilizam cultivar o sorgo após o milho, por exemplo, ou o sorgo após a soja, né? Por quê? Porque às vezes naquele período que é após o período das águas, né, começa a entrar num período de falta de água muito proeminente em determinadas localidades. Outras localidades nem tem tanto problema, porque você pode ver que tem algumas propriedades que utilizam plantar soja e depois plantar milho, né? Mas algumas podem utilizar, dependendo da localidade, se a falta de água for muito pronunciada, você pode plantar, por exemplo, o sorgo, que é uma planta mais resistente quando comparada ao milho, certo? Pela própria origem que nós comentamos. Você lembra que a origem do milho é na região lá do México, uma região muito quente e úmida, diferentemente do sorgo, que é uma região quente, porém seca. Então, apesar das duas serem gramíneas, a estrutura anatômica dessas plantas, elas são algumas partes, né? Elas são diferentes, tá bom? Conferindo, portanto, o sorgo maior resistência ou tolerância ao estresse hídrico. Então, outro quesito aí, ó. Deixa eu colocar o pointer aqui, porque fica mais fácil, né? Cadê aqui, ó? Apontador laser. Mais barato que o milho. Óbvio, a gente acabou de falar. Segundo alguns estudos que têm sido feitos aí, você tem mais ou menos um custo de produção em torno de 15 a 25% mais barato do que o milho, né? Então você pode lançar a mão do sorgo caso você não tenha recursos financeiros suficientes aí. Então algo em torno de 15 a 25%, tá? Mais barato que o milho. Ciclo menor que o milho. Você lembra que nós comentamos que o milho ele tinha um ciclo, dependendo da cultivar, obviamente, né? Em torno de 120 até 180 dias, que a gente comentou na aula de início. Ó, só vocês olharem no canal aí, tá? Na cultura do milho. Mas a cultura do sorgo, ela pode girar em torno de 90 a 120 dias, né? Então você vê que é uma planta que ela tem um ciclo menor quando comparada ao milho, né? Então isso é interessante também, se você pretende fazer rotação de culturas, né? Outro quesito aí, pode ser utilizado na alimentação humana, né? E a gente comentou, lá nos primórdios, nem se pensou em utilizar como alimentação animal, mas sim na alimentação humana, né? Então o sorgo granífero, você pegava aqueles grãos lá e se alimentava daquele material. Então é uma outra utilização bem interessante também do sorgo. É curioso notar, né, que o sorgo ele é utilizado em muitos lugares do mundo, mas a maior parte assim, dos locais, ou grande parte dos locais em que cultiva o sorgo para alimentação humana, né, em grande quantidade, larga escala, é principalmente em países pobres ou em desenvolvimento. Mas exceção feita aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de sorgo, né, ele é um país muito mais desenvolvido no que diz respeito ao quesito econômico, quando comparado ao nosso, né? Mas ele utiliza também uma parte da produção de sorgo dele para a produção de melaço, né? Então, na alimentação humana, interessante também isso aí, né? Outra coisa aí, bebidas alcoólicas, álcool anidro, cola e tintas. Então, o que acontece? O sorgo ele pode ser utilizado para a produção de fermentação, né, nos processos de fermentação e obtenção de bebidas alcoólicas. Entende? Então, você vê, olha que interessante aí, né? Lá na China tem uma bebida alcoólica muito característica, você esqueci o nome dela.
mas é obtido a partir da fermentação de grãos de sorgo. E aí o pessoal vai e ingere aquela bebida alcoólica, né? Segundo eles falam lá, que estava até na moda alguns anos atrás, e era saboroso. Eu não sei o que eu tomei, então não tem como eu falar para vocês. Com relação ao álcool anidro, pode ser utilizado também para a produção de energia, né? Então, olha que interessante, é bioetanol, né? A partir dele, é uma possibilidade, né? Apesar de não ter estudos em larga escala demonstrando a eficiência quando comparado ao milho, quando comparado à beterraba ou à própria cana, né, existe a possibilidade também de produzir álcool para gerar combustível a partir do sorgo. E outros elementos industriais, como por exemplo cola, tintas, que também são obtidos a partir do sorgo. Então você vê que a utilização do sorgo é muito ampla, né? Vocês veem então que quando comparado, você lembra daquela tabela do milho? Quando comparado ao milho, a utilização são menores, né? Porque a gente sabe que o milho é a cultura mais pesquisada no mundo inteiro, né? Então já sabe todo o potencial, ou a maior parte do potencial que aquela cultura apresenta. O sorgo, ele é uma cultura importante, obviamente, mas na maior parte dos países que ele é cultivado, ele é dito como uma cultura marginal, uma cultura secundária, né? Quando comparado às outras culturas, como por exemplo o milho e a soja, por exemplo, né? Então, à medida que vai sendo realizado esse tipo de estudos, vendo o potencial e as aplicações práticas do sorgo, com certeza a quantidade de sorgo a ser produzida vai ser aumentada com o passar do tempo, né? E a gente observa isso claramente no Brasil, com essa evolução em termos de produtividade ao longo da última década, né? Tanto na área cultivada quanto na produção mesmo brasileira, né? Outra utilização é, você pode produção de vassouras. Então, para quem gosta de um artesanato, né? Para quem gosta de um artesanato, existe tipos de sorgo que eles têm a panícula mais aberta e mais resistente, que você pode, depois que obviamente você retirar os grãos, né, você consegue fazer aquilo lá como se fosse uma vassoura, né? Então tem gente que ornamenta aquilo lá, então a produção de artesanato, né, também é possível a partir da cultura do sorgo. E o último a gente pode citar também aí, né, como a forrageira. Então essa forrageira é interessante por quê? Porque é a alimentação para o animal, né? Você pode fornecer essa forragem, seja na forma de silagem, você pode fazer silo de sorgo, né? Então você faz o silo de sorgo, você vai utiliza tanto, você picota toda a parte verde da planta, né? Junto com os grãos, né? Obviamente. Né? Então você faz a silagem da planta. Outra maneira também de você fazer essa forragem é através de feno. Você pode desidratar o sorgo, né, e fazer feno a partir dele. E em períodos que seja necessidade, né, tenha necessidade de alimentação do animal, você fornece esse feno de sorgo. E uma outra utilização também, que não é tão comum aqui no Brasil, né, apesar de já ter instruções da Embrapa e outras empresas nesse ramo aí, no pastejo direto. Nos Estados Unidos é comum, na Argentina é comum, você fazer pastejo, o gado faz o pastejo direto no próprio sorgo. Óbvio que tem que tomar alguns cuidados, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais para frente, os cuidados têm que ser utilizados tem que tomar cuidados, né, no que diz respeito à alimentação do sorgo. Por quê? Porque no grão pode ter a presença de tanino. Depois a gente fala mais para frente aí, tá? Na próxima aula, se não me engano, de morfologia, a gente comenta sobre isso. E tem a presença de durrina também, né, que é uma outra substância química, depois a gente fala sobre ela também, né, que pode atrapalhar um pouco e até mesmo em grandes quantidades ser tóxica para o ruminante, né, para o animal. Depois a gente fala sobre as consequências disso daí, tá? Mas não, numa próxima aula. Portanto, pessoal, o sorgo pode ser utilizado como forragem também no pastejo direto, só que tem que tomar cuidado nessa questão da durrina no pastejo direto, tá bom? E quanto ao uso do grão, tem que tomar cuidado na questão do tanino, né? Porque o tanino, apesar de não ser tóxico para os animais, ele dificulta a digestibilidade do material, né? Então ele complexa com as proteínas digestivas, né? Que a gente falar mais para frente, e aí dessa forma você não tem a conversão alimentar esperada, tá bom? Mas depois a gente comenta mais isso aí numa próxima oportunidade.
que hoje somente é a aula inicial, né? Bem, então vamos para o próximo slide. E quais seriam os principais países produtores, então, no mundo? Então, no mundo a gente tem liderando Estados Unidos, depois a Nigéria, Etiópia, México e Índia. Esse levantamento, pessoal, que eu peguei foi da USDA, referente ao ano de 2019, né, que fechou a produção do ano inteiro, o ano agrícola 2019, né, e aí foram contabilizados a produção mundial, e em particular de cada país. Então, Estados Unidos, Nigéria, Etiópia, México e Índia foram os 5 primeiros. Aí você vai fazer um aí no ano passado, que foi 2019, né? Como que ficou a classificação? Eu não peguei de 2020, pessoal, porque só tinha parcial, tá? Então eu resolvi pegar as produções totais ao longo do ano inteiro. Então eu peguei de 2019, então do 2020, né? E o Brasil, como é que ficou na classificação mundial? Na classificação mundial ele ficou em 9º produtor, né? E a Argentina ficou logo acima dele, né? Então ficou em 8º. Então a gente vê que o Brasil ainda tem muito potencial em termos de exploração dessa cultura, né? Que apesar de ser tida como uma cultura marginal, se você der os recursos suficientes para ela, em determinadas situações, ela pode produzir igual ou até mais que o milho. Preste atenção, em determinadas situações, tá? Porque se você colocar em termos potenciais máximos, tanto o sorgo quanto o milho, um lado a lado, o milho sobrepuja em termos de produtividade, tá bom, pessoal? Deixa bem claro aqui antes que alguém crucifique aí. Eu falo crucificar nos comentários, mas ninguém fala nos comentários. É só o Danilo que manda mensagem nos comentários, mas ninguém manda aí. Mas é isso daí, pessoal. Espero que tenha ficado claro isso daí, ok? E no Brasil, como é que fica essa classificação no Brasil? Vocês têm algum chute aí? Aí pensa aí, quem que você acha que produz mais? Quais são os estados maiores produtores de sorgo no Brasil? Alguém chuta? Ninguém? No Brasil é isso daí, ó. Goiás liderando, né? Depois Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Tocantins, né? Então a gente vê que esses são 5 estados com maior produtividade, né? Então esse levantamento que eu peguei aqui também foi da Conab, contabilizando a safra toda a produção do ano de 2019, tá? Assim como eu fiz para os países, eu fiz para os estados produtores, tá bom? Então, todo o ano passado, que foi 2019, quem liderou? Goiás, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Tocantins, beleza? Então, pessoal, seria esse daí que a gente tem para hoje. Espero que tenha... Deixa eu ver quantos minutos de aula que deu. Foi até sucinto dessa vez, hein? Tô de parabéns, espero que tenha trazido de uma forma clara e objetiva para vocês aí a importância dos principais estados produtores, né? E a origem dessa cultura que é importante, né? Para o nosso cenário brasileiro, nosso cenário nacional, que tem um grande potencial de ser utilizado, né, em substituição em algumas situações para o milho, né? Mas a gente vai ter mais detalhes nas próximas aulas aí, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, por favor, mandar para mim via WhatsApp ou deixe nos comentários ou manda um e-mail, fique à vontade, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, no mais, é isso daí. Um abraço para todos, fiquem com Deus, obrigado e até mais. Tchau, tchau.